Bom, eu vou fazer a pergunta porque ninguém está falando sobre isso, mas eu tenho quase certeza que vai ter muita gente que está questionando o mesmo que eu. Onde foi parar o recall do Copilot Plus no Windows 11? Pergunta longa, complexa, mas que dá para a gente conversar sobre isso, porque aquele recurso que iria tirar print screens, iria gravar a sua rotina dentro do Windows através do recurso de inteligência artificial do Copilot Plus, para depois revelar tudo o que você fez no computador para pessoas, muito provavelmente, eu vou ser especulativo, isso não é afirmativo, mas muito provavelmente revelar para pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância do seu equipamento, que você nem sabe quais são essas pessoas porque elas estão monitorando o seu computador através de servidores em outro país. Bom, teve gente que acreditou que isso seria possível e que muito provavelmente isso iria acontecer, e aí a Microsoft decidiu colocar o pé no freio e retirar o Copilot, ou retirar o recall do Copilot, eu até me confundo um pouco. Retirar o recall do Copilot porque as pessoas ficaram tanto quanto desconfiadas. E não é legal você ter a desconfiança em relação à inteligência artificial. Vamos conversar sobre isso porque esse tema da IA que vai ficar monitorando tudo está tirando o sono de muita gente. As pessoas, na verdade, elas estão preocupadas com o fato da inteligência artificial roubarem seus empregos, roubarem suas namoradas, roubarem a sua saúde mental, roubarem amigos, parentes, enfim. Parece que a inteligência artificial é a grande vilã. E eu não culpo as pessoas. Eu acho que, historicamente, a humanidade teve medo do desconhecido e a inteligência artificial ainda é um universo a ser explorado. Ela está em desenvolvimento, ela mente pra caramba e as pessoas ainda não sabem como utilizar as plataformas, os chatbots que existem no mercado, mesmo que a inteligência artificial já esteja conosco há muito e muito tempo. Sim, está, porque quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, quando você tem um sistema operacional que trabalha com um processador, que pode, por exemplo, pós-processar as imagens registradas através da câmera do smartphone, e aqui eu estou falando especificamente dos telefones da linha Pixel do Google, nós estamos falando de inteligência artificial. O que acontece nesse momento, e que não é dito em larga escala, é que os recursos de IA, os chatbots, agora estão presentes nas nossas vidas de uma forma mais direta, através da interação ou por texto ou por fala, algo que antes não acontecia. E vai continuar a acontecer porque a presença da inteligência artificial, para quem não sabe, é um caminho sem volta. Não tem como retirar os recursos de IA das plataformas que estão disponíveis no mercado hoje e, péssimas notícias, a humanidade só vai aumentar a presença dos chatbots, do machine learning, nos dispositivos que nós utilizamos todos os dias. Smartphones, tablets, computadores, smart TVs, videogames, sistemas operacionais móveis para desktops, para os consoles de videogames. Então a gente vai ter que se habituar com isso. O que deixou meio mundo preocupado com o recall do Copilot Plus é o fato de os usuários não saberem para onde que iriam essas gravações do comportamento do usuário no computador. E a gente bem sabe que tem muitas pessoas que utilizam os computadores e o sistema operacional Windows para tarefas um tanto quanto, não vou dizer polêmicas. E eu nem vou falar de atividades ilícitas, eu vou falar de atos confidenciais. Isso vai desde conversas que você tem para tratativas de acordos financeiros, para novos contratos profissionais, até aquele vídeo no site adulto que você assiste escondido da esposa ou do marido. Eu não sei se o seu marido ou se a sua esposa vai querer descobrir que a outra parte está se divertindo sozinha enquanto assiste a um filme no X-Hamster. Não vai ser legal, e eu entendo que todo mundo tem o direito de se divertir sozinho no conforto da sala do escritório, enquanto está lá esperando por mais um capítulo da novela ou pelo jogo de futebol sagrado de quarta-feira à noite. Então, o Copilot Plus, que está recheado de recursos de inteligência artificial, e sim, eu estou utilizando bastante no meu computador
apesar de toda a insistência da Microsoft em querer empurrar essa plataforma de inteligência artificial e particularmente utilizar mais o ChatGPT e o Gemini no meu dia a dia, até o Perplexity AI é meu preferido em relação a outras plataformas e em relação ao Copilot Plus, eu entendo que vai ter muitas pessoas que vão se beneficiar do recall, principalmente nas atividades profissionais, porque muitos seres humanos têm memória de peixe beta. Tem gente que não se lembra o que almoçou hoje. Enquanto você está vendo esse vídeo, ou ontem à noite, já que eu normalmente lanço vídeos para esse canal durante as manhãs. Então, tentar relembrar o que foi conversado numa reunião, aqueles detalhes da receita de bolo que você vai fazer à tarde, ou aquela conversa que você teve com aquele parente ou com aquele amigo, só para confirmar que aquela informação está correta ou não, ou até mesmo para desmentir o cunhado em relação a algo que ele disse numa conversa por vídeo que você quer provar que ele realmente falou, mas agora ele está tentando te desmentir para sua irmã e criando esse conflito familiar que você tem que lidar, ele vai ser útil. Eu só estou me perguntando se a Microsoft realmente vai melhorar o recurso do recall para não ter os problemas legais que já está enfrentando lá fora. Por exemplo, o Reino Unido abriu uma investigação sobre a integridade do recurso recall e se ele realmente vai ser seguro para os usuários. Se essas informações que são gravadas pelo Windows não serão enviadas para servidores externos, se não vai ter gente da Microsoft monitorando essas informações, tal e como acontece com outras plataformas, tal e como acontece com o assistente digital da Amazon, que foi descoberto anos atrás, que tinha uma galera ouvindo as gravações das interações com os dispositivos Echo, e eu não vou falar o nome-chave da assistente digital dos dispositivos da Amazon, porque senão eu vou invocar a minha que está bem aqui no escritório, que eu uso aqui para o meu trabalho. Então, a gente sabe que, infelizmente, não dá para confiar muito nas empresas de tecnologia. Até porque a coleta de dados é o novo ouro do Vale do Silício. Bem sabemos que as gigantes de tecnologia estão usando nossas informações, nossas interações e os nossos dados para treinar essas plataformas de inteligência artificial. Quanto maior for o volume de informações para esse treinamento, mais inteligentes essas plataformas ficarão, porque os chatbots precisam desses dados para interagir melhor com os usuários. E bem sabemos que a Microsoft está muito atrás do Google, mas assim, a quilômetros de distância, a ponto da Google ser processada pelo uso indiscriminado de todo o volume de dados que está disponível no buscador, no Mapas, no Gmail, que agora a gigante de Mountain View utiliza esses dados dos usuários para alimentar o Gemini e está sendo processada por isso também, além do monopólio do buscador, que é algo que eu estou doido para gravar esse vídeo, para comentar com vocês e conversar com vocês sobre isso. Mas eu acho que não vai dar audiência nem aqui, nem no TargetHD.net. Mas a gente bem sabe que a Microsoft vai precisar desses dados dos usuários para deixar o Copilot Plus mais inteligente. Então, nada melhor do que ter as informações dos hábitos dos usuários, do comportamento dos usuários nos computadores com Windows. Isso fará com que fatalmente o recall do Copilot Plus seja cada vez mais eficiente e que o próprio Copilot Plus fique cada vez melhor em relação às interações e às respostas aos prompts que os usuários colocam todos os dias. Há quem suspeite também que o recall seja utilizado até mesmo para não só retreinar o Copilot Plus, mas para coletar de forma retroativa os prompts que os usuários inseriram na sua inteligência artificial para reforçar esse treinamento. Pode parecer teoria da conspiração, pode parecer coisa de um lunático, mas está acontecendo. Então, eu não tiro a razão dos usuários que ficaram com o pé atrás do recall. Acho que a Microsoft tem muito para se explicar em relação a este recurso e tem que garantir mesmo a proteção dos usuários que, insisto, tá todo mundo é exagero da minha parte. Boa parte dos usuários está com medo neste momento dessa coisinha chamada inteligência artificial, que para muita gente é sim algo assustador, mas particularmente eu recomendo que as pessoas não tenham medo da inteligência artificial. Eu recomendo que as pessoas sim aprendam a trabalhar com as plataformas, aprendam a interagir com as plataformas
sob sim pena e risco de perderem os seus empregos no futuro. O Google avançou bastante com o Gemini e já demonstrou nas últimas edições do Google I.O. como que essa plataforma de inteligência artificial está disposta mesmo a competir com a plataforma líder que é o ChatGPT da OpenAI. A gente em breve vai substituir os nossos professores particulares da vida para utilizar uma inteligência artificial para aprender em casa. E isso é só o começo. Eu mesmo utilizo muito a inteligência artificial para escrever os meus artigos para o targethd.net, mas eu confesso que eu estou tentando balancear a praticidade que o chatbot me dá nas respostas para poder resumir os artigos e me entregar as melhores informações para que eu possa produzir o texto com as minhas próprias palavras, para não cair na preguiça de só ter os textos produzidos pelo ChatGPT. Até porque já temos, isso é amplamente divulgado, não só a forma de como identificar a repetição dos textos, porque o chatbot da OpenAI e qualquer chatbot tem vícios de repetição de linguagem, como também os plágios que podem acontecer, porque tem até autores de livros que estão incomodados porque as inteligências artificiais estão replicando o estilo literário de autores conhecidos e criando obras que não foram escritas pelos seus autores originais, e dessa forma as pessoas estão sendo prejudicadas por uma utilização indevida de imagem. Quem poderia prever que isso iria acontecer? Resposta: muita gente, praticamente todo mundo que levantou essa lebre para as inteligências artificiais ou para o uso indiscriminado de criação das inteligências artificiais. Agora a gente tem esse cenário do recall, que sim, tudo que a Microsoft não quer é ter o recurso de inteligência artificial mal visto pelo grande público, até porque ela já começou essa corrida um pouco atrás da OpenAI e do Google. E para competir com essas duas plataformas que estão na frente, a Microsoft precisa de credibilidade. A Microsoft precisa construir uma imagem confiável do Copilot Plus para ser competitiva. Já tem uma grande base de usuários, que é a grande leva de usuários do Windows. Ou seja, em teoria, é mais fácil para a Microsoft fazer com que o Copilot Plus seja adotado pelo grande grupo de usuários que já possui. Por outro lado, o OpenAI está na frente com o ChatGPT e o Google está na frente com o Gemini. E são duas plataformas poderosas. Uma é a mais popular e a outra é aquela que está presente em 75%, 80% dos dispositivos Android no mercado, e contando alguns dispositivos iOS e macOS, já que existe a parceria da Apple com a OpenAI. Então a Microsoft não pode errar com o recall. Ou melhor, não pode errar com o recall para que o Copilot Plus seja convincente para os usuários da sua principal plataforma, que é o Windows. Não acho que a Microsoft vai desistir do recall com tanta facilidade. Mas vamos esperar para ver como vai ser a comunicação da Microsoft em relação a esse recurso. É fundamental que a gigante de Redmond tenha transparência junto ao grande público em relação a um dos seus recursos que efetivamente vai chamar a atenção na apresentação do Copilot Plus. Eu sei que muitos equipamentos que já chegaram ao mercado compatível com o Windows 11 recheado de inteligência artificial que a Microsoft lançou recentemente. Coincidência ou não, são todos dispositivos com o Snapdragon X Elite da Qualcomm, já que a Intel ficou para trás nessa corrida, e eu já falei sobre isso em um vídeo lá no targethd.net. Eu recomendo que você se inscreva no meu canal principal de vídeos, porque lá eu disseco esse assunto com maior propriedade. Agora, a gente olhar para o comportamento do coletivo e ver que as pessoas ficaram assustadas, porque podem ter uma violação de privacidade ou essa privacidade sendo eventualmente vasculhada por olhos de terceiros, porque a Microsoft não foi transparente o suficiente com um dos seus principais recursos de sua inteligência artificial, é no mínimo algo inusitado. Parece que a Microsoft ainda não aprendeu com as lições do passado e até mesmo com os tropeços do passado em relação ao Internet Explorer, em relação com o próprio Windows, em relação com o Windows 8, Windows Vista, enfim, com todas as pataquadas que a Microsoft já fez na vida. E isso porque estamos falando da era Satya Nadella, um Satya Nadella que soube trabalhar bem com a Microsoft e soube recuperar a empresa de todo o estrago que o Steve Ballmer fez ao longo da sua gestão ou da sua era à frente da empresa.
mas sobre isso eu falo em outro vídeo.